Um inscrito aqui do canal me fez uma pergunta que me fez parar tudo o que eu estava fazendo. Ele perguntou: por que você não fala que o Israel de hoje não é o mesmo dos tempos antigos? Esse de hoje foi criado em 1948 e está matando inocentes. Acha que Deus protegerá essa nova Israel, administrada por um genocida? Irmãos, essa pergunta não é simples. Ela toca em teologia, em profecia, em política, em história, em sangue, em promessas e em julgamento. E eu poderia simplesmente ignorar, poderia desviar, poderia falar de outro assunto, mas decidi fazer o que ninguém mais tem coragem de fazer. Vou abrir a Bíblia, versículo por versículo, e vou responder com a única fonte que importa, a palavra de Deus. Fique até o final, porque o que a Bíblia revela sobre Israel, sobre 1948, sobre os crimes, sobre as promessas, e sobre o que ainda está por vir, vai mudar completamente a forma como você entende os eventos do fim dos tempos. Desperta Fé. Antes de responder, precisamos fazer a pergunta certa, porque se você fizer a pergunta errada, vai chegar a resposta errada. A pergunta que o nosso inscrito fez foi: o Israel de hoje merece a proteção de Deus diante de tudo o que está fazendo? Mas a pergunta que a Bíblia faz é diferente. A Bíblia pergunta: as promessas de Deus dependem do comportamento do homem para serem cumpridas? E essa distinção muda tudo, porque se as promessas de Deus dependessem da perfeição humana, elas jamais teriam sido cumpridas. Israel foi infiel no deserto. Deus os sustentou. Israel adorou o bezerro de ouro. Deus não cancelou a aliança. Israel rejeitou seus profetas. Deus continuou enviando mais profetas. Israel crucificou o próprio Messias. E Deus usou isso para a salvação do mundo inteiro. Então a primeira coisa que precisamos entender é esta: as promessas de Deus a Israel não estão condicionadas à santidade de Israel, estão condicionadas à fidelidade de Deus. E essa é a diferença entre um Deus que age por mérito humano e um Deus que age por soberania divina. Romanos 11:29 é categórico: os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Irrevogável, isso significa: não pode ser desfeito. Não pode ser cancelado, não pode ser anulado por nenhum governo, por nenhuma ONU, por nenhuma guerra e por nenhum pecado humano. 14 de maio de 1948. Nesse dia, após quase 2000 anos de dispersão, o povo judeu declarou a independência do Estado de Israel. 2000 anos espalhados pelas nações, perseguidos no Egito, expulsos da Espanha, massacrados na Rússia, exterminados na Europa. E então, num único dia, uma nação nasceu. Isaías 66:8 pergunta: pode uma nação nascer num só dia? E a resposta da história foi: sim, Israel. Mas o que a Bíblia profetizou sobre esse retorno? Ezequiel 36:24 diz: pois eu mesmo os tirarei dentre as nações, os ajuntarei de entre os países, e os trarei de volta para a sua própria terra. Amós 9:14 e 15 declara: restaurarei a sorte do meu povo Israel. Plantá-los-ei na sua terra, e nunca mais serão arrancados da terra que eu lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Nunca mais arrancados. Isso é uma promessa divina, não uma resolução da ONU. Mas agora vem a parte que poucos ensinam. Existe uma diferença enorme entre Deus cumprir uma profecia e Deus aprovar tudo o que um governo faz dentro daquele cumprimento. Quando a Bíblia profetizou que o povo judeu voltaria à sua terra, não estava dizendo que todos os seus governantes seriam santos. Não estava dizendo que não haveria injustiças. Não estava dizendo que todas as suas políticas seriam perfeitas. Deus usou a Babilônia para punir Israel, mas também julgou a Babilônia por sua crueldade. Deus usou o Egito como refúgio para José, mas também julgou o Egito por escravizar seu povo. Deus usa nações imperfeitas para cumprir planos perfeitos. O fato de Israel existir como nação em 1948 é cumprimento de profecia. O fato de qualquer governo cometer injustiças não cancela o plano de Deus, mas também não está isento do julgamento de Deus. Essas duas verdades coexistem na Bíblia, e quem rejeita uma delas está lendo as Escrituras de forma parcial. Para entender o Israel de hoje, você precisa entender Ezequiel 37. O profeta Ezequiel teve uma das visões mais impressionantes de toda a Bíblia. Deus o transportou para um vale, e nesse vale havia ossos.
muitos ossos, secos, espalhados, sem vida. E Deus perguntou: Filho do homem, podem esses ossos viver? E então Deus ordenou que Ezequiel profetizasse sobre aqueles ossos, e à medida que ele falava, os ossos começaram a se juntar. Tendões, carne, pele foram aparecendo, e então o vento soprou, e os corpos ficaram vivos. Verso 11 explica o significado. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. O povo de Israel estava disperso pelo mundo como ossos espalhados num vale, sem nação, sem terra, sem rei, sem templo. Para o olho humano, era impossível que esse povo voltasse a existir, mas Deus disse: vou trazer vocês de volta à sua terra. E assim aconteceu em 1948. Os ossos se juntaram. A nação ressurgiu. O impossível aconteceu. Mas há algo que a maioria das pessoas não percebe nessa visão. Ezequiel descreve duas etapas de restauração. A primeira é a restauração física, o povo voltando para a terra. E isso aconteceu em 1948. A segunda é a restauração espiritual, o Espírito de Deus entrando naquele povo. E essa ainda está por acontecer. Ezequiel 36, 26 a 27 diz: Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Porei o meu espírito em vocês. Isso significa que a história de Israel com Deus não terminou em 1948. Começou uma nova fase. E o capítulo mais dramático ainda está sendo escrito. Agora chegamos ao coração da questão. O apóstolo Paulo escreveu algo em Romanos 11 que ele chamou de mistério. Não um segredo trivial, um mistério divino. Uma verdade que estava oculta e que foi revelada. Romanos 11, 25 e 26. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Você entendeu o que Paulo disse? Existe um plano divino em curso, e esse plano tem etapas. Etapa 1. Israel endureceu o coração contra o Messias. Etapa 2. Por causa dessa rejeição, o evangelho foi levado aos gentios, a nós, os não-judeus. Etapa 3. Quando a plenitude dos gentios entrar, quando o último gentio predestinado se converter, o endurecimento de Israel será levantado. Etapa 4. Todo Israel será salvo. Isso é o plano de Deus revelado pela Bíblia. E note, Paulo não diz que Israel foi substituído. Paulo não diz que as promessas foram transferidas. Paulo diz que existe um calendário divino e que Israel tem um capítulo futuro ainda não cumprido. Romanos 11, 28 e 29. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Amados por causa dos patriarcas, não por causa do seu comportamento atual, não por causa do seu governo, não por causa das suas políticas. Amados por causa de Abraão, Isaque e Jacó, por causa de uma promessa feita há 4.000 anos. E essa promessa, diz a Bíblia, não pode ser revogada. Agora chegamos à parte mais difícil deste vídeo, e eu preciso falar sobre ela com honestidade. O nosso inscrito Carlos perguntou sobre inocentes sendo mortos, e essa pergunta não pode ser ignorada. A Bíblia nunca ignora o sofrimento de inocentes. Deus disse em Gênesis 4:10: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O sangue inocente clama a Deus. Sempre clamou, sempre clamará. Quando Israel cometeu injustiças no Antigo Testamento, Deus enviou profetas para denunciá-las. Amós denunciou Israel por oprimir os pobres. Miqueias condenou os líderes que devoram seu povo. Isaías gritou contra aqueles que fazem leis injustas para privar os pobres de seus direitos. Deus não fecha os olhos para a injustiça por amor ao nome de Israel. Isso precisa ser dito claramente. Defender o cumprimento profético em Israel não é o mesmo que defender tudo que qualquer governo israelense faz. Podemos e devemos reconhecer que, primeiro, o povo judeu retornou à sua terra como cumprimento de profecia. Segundo, todo governo que derrama sangue inocente será julgado por Deus. Terceiro, nenhuma profecia futura cancela a responsabilidade presente pelo sofrimento humano. A Bíblia é clara em Deuteronômio 32:35. A vingança é minha. Eu a recompensarei no tempo devido. Deus é o juiz soberano. Nenhuma nação, nenhum líder, nenhum governo está acima do tribunal do Altíssimo. Israel como nação profética existe, mas os atos de seus governantes são julgados pelo mesmo Deus que os restaurou. Mas, caro ouvinte,
A história não termina aqui, porque a Bíblia tem muito mais a dizer sobre o futuro de Israel do que sobre o seu presente. Zacarias 12, 2 e 3 diz: Eis que farei de Jerusalém um cálice de tonteira para todos os povos ao redor. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem carregá-la se machucarão seriamente. Olhe para o mundo hoje. Jerusalém não está no centro das discussões globais? Não é a cidade mais disputada, mais debatida, mais monitorada do planeta? Há apenas 8 milhões de judeus em Israel. E, no entanto, o mundo inteiro tem os olhos fixos nessa pequena faixa de terra. Isso não é coincidência. Isso é profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. Zacarias 14, 2 a 4, descreve um dia em que todas as nações se reunirão contra Jerusalém para a batalha. E então, no momento mais sombrio, os pés do Messias pisarão sobre o Monte das Oliveiras. Jesus voltará a Israel. Não para um país perfeito, não para um governo santo, mas para um povo que naquele momento finalmente reconhecerá seu Messias. Zacarias 12, 10. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e da súplica, e olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e o pranteará como se pranteia um filho único, e o chorarão amargamente. Eles verão Jesus e reconhecerão que ele é o Messias que rejeitaram, e haverá um choro diferente de tudo que a humanidade já viu. Esse é o clímax da história de Israel. Não 1948, não os conflitos atuais, mas o dia em que o povo judeu olhará para Jesus e dirá: Bendito o que vem em nome do Senhor. Chegamos ao final deste vídeo, e eu quero deixar 3 verdades gravadas no seu coração. A primeira verdade: o retorno de Israel em 1948 é cumprimento de profecia bíblica, exatamente como Ezequiel, Amós e Isaías previram. Isso não está em debate para quem lê as Escrituras com honestidade. A segunda verdade: as promessas de Deus a Israel não dependem da perfeição do seu governo, dependem da fidelidade de Deus. E os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O sangue inocente será julgado, mas isso não cancela o plano profético. A terceira verdade: a história de Israel não terminou. O capítulo mais dramático ainda está por vir. A restauração espiritual, a volta de Jesus, o reconhecimento do Messias, tudo isso ainda está diante de nós. E esses eventos serão o sinal mais claro de que estamos nas últimas horas da história humana. Minha pergunta para você hoje não é sobre política, não é sobre Israel, nem sobre a Palestina. Minha pergunta é: você está preparado? Porque enquanto o mundo debate fronteiras, o Senhor está preparando o palco para o seu retorno. Enquanto os governos se movimentam, o relógio profético de Deus está em contagem regressiva. E quando Jesus voltar, não haverá mais tempo para se preparar. 2 Crônicas 7, 14 diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa promessa não é só para Israel, é para você, é para mim. É para todo aquele que ouve a voz de Deus e se humilha diante dele. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe um comentário aqui embaixo. Me diga o que você pensa sobre o Israel profético. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal, porque ainda temos muito mais para explorar juntos. Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. Até o próximo vídeo.